Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com mais notícias e novidades do nosso Vascão. E amanhã, finalmente, é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Vamos falar muito desse jogo, onde você vai poder assistir a partida de amanhã diante do Corinthians, às 9h30 da noite. Vamos falar também do jogo de volta, qual o horário do jogo de volta no Maracanã. Vamos trazer também aqui informações do Campeonato Brasileiro. Já saiu o primeiro e o último adversário do Vasco aí na competição, que já inicia no dia 28 de janeiro. Vamos também explicar aqui o interesse do Vasco, que fez já uma proposta oficial para contratar um jogador colombiano que está atuando no futebol mexicano. Vamos falar também aqui quanto que o Vasco terá que desembolsar para comprar o Andrés Gomes. Muita coisa para a gente falar aqui agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Vamos em busca de 230 mil inscritos. Se você não está inscrito, se inscreve, amigo, para ajudar, é de graça. Valeu demais a galera que está acompanhando, se inscrevendo aí no canal, deixando aquele like, comentando e também hypando nossos vídeos, hein? Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Pessoal, amanhã é o grande dia para nós vascaínos, cara. Amanhã finalmente vai começar as finais da Copa do Brasil e o primeiro jogo será em Itaquera, lá na Arena do Corinthians, e terá transmissão da Rede Globo, da GETV, Sport TV, Premier Clubes e Amazon Prime Video. Todos os meios aí de transmissão que compraram aí a Copa do Brasil, os direitos da Copa do Brasil, irão transmitir a final diante do Corinthians, jogo às 9h30 da noite. Só a vitória ou um empate interessa para o Vasco, né, cara? O Vasco tem que sair vivo, conseguir empatar, segurar o Corinthians, ou até mesmo vencer lá, meu amigo. Com certeza o torcedor vai ao Maracanã no domingo, já praticamente confiante que o Vasco será campeão. Porque esse primeiro jogo é um jogo muito chave, cara, um jogo muito importante. O Corinthians trata esse jogo como um jogo de vida ou morte já, e vem se falando por aí que caso o Corinthians deixe para o Maracanã, ficará praticamente irreversível a situação do clube paulista. A mídia vem tratando como muito difícil a situação para que o Corinthians consiga vencer o Vasco no Maracanã. O Vasco conseguiu eliminar o Fluminense no estádio. Os jogadores do Vasco optaram por jogar no Maracanã, tinha a opção de jogar em São Januário, mas o jogo de volta realmente será no Maracanã, confirmadíssimo, às 6h30 da noite, esse jogo aí no domingo. Jogo de volta não será às 4 horas. Com certeza o torcedor tem uma grande expectativa quanto a essa final, vivendo um sonho de novamente ver o Vasco campeão um campeonato muito importante, o segundo campeonato mais importante do Brasil, uma premiação maravilhosa. O Vasco já desembolsou, só de ter chegado à final, 33 milhões de reais. Se ganha a Copa do Brasil, ganha mais 77 milhões, meu amigo. Olha quanta grana o Vasco vai desembolsar. Com certeza ali, velho, o Vasco tem o sonho de voltar também a jogar Libertadores no próximo ano. Vamos para a fase de grupos e conseguir esse título. E para esse jogo aí o Diniz deverá mandar a campo amanhã contra o Corinthians o que tem de melhor disposição, cara. Com Léo Jardim, PH, zaga com Cuesta, Robert Renan, o Mito, a lateral esquerda, meio campo com Thiago Mendes e também o Barros, Coutinho na armação, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. Esse é o Vasco que vai encarar amanhã o Corinthians na Arena de Itaquera. Só a vitória interessa para o Vasco, quem sabe, né, mano? Vencer no Corinthians, tirando quebrando esse tabu que existe nesse confronto, cara. De 15 anos, o Vasco só venceu um jogo contra o Corinthians, cara. Um absurdo isso, que foi ano passado, aquele gol de falta do Esposa, né? Quem não se lembra, teve o gol do Piton e depois o gol do Esposa. Claramente ali, velho, o Vasco é um freguesaço do Corinthians e tem que acabar com esse tabu. O Vasco de quebra, caso ganhe a Copa do Brasil, ainda vai jogar uma Supercopa contra os mulambos, que ganharam aí o Campeonato Brasileiro. Pensa que maravilha, uma Supercopa aí, o Vasco podendo ganhar um título em cima do nosso maior rival. Com certeza passa por essa final de Copa do Brasil, o Vasco ganhando esse título tão importante, além, claro, de voltar a jogar a maior competição da América. Eu tô louco para ver o Vasco jogar a Libertadores de novo, cara. Não aguento mais todo ano ver rival ganhar a Libertadores, cara. Todo ano, velho, é Botafogo, Fluminense, Flamengo, pô, todo ano isso. Tá na hora do Vasco entrar no meio desse bolo. O Vasco já se meteu nesse ano aí na Copa do Brasil. Quem sabe o ano que vem pode ser na Libertadores. Tomara, velho. Tomara que dê certo aí pra gente. O Vasco tem que ter um planejamento sólido, planejamento concreto para o ano que vem, caso ganhe essa Copa do Brasil. O Vasco tem que investir. Se o Vasco não investir, não vai ter competitividade, porque o Vasco precisa muito melhorar esse elenco, muito mesmo. O elenco está desgastado, vindo de uma temporada longa, cansativa, e já em janeiro começa de novo o Campeonato Brasileiro.
precisa de ter elenco. E o banco de reservas do Vasco não existe. A gente viu a maior prova disso para a diretoria do Vasco, nem somos para nós torcedores, que a gente sempre soube que o Vasco não tem elenco, não tem banco de reservas. A maior prova para essa diretoria do Pedrinho, para as pessoas que trabalham no futebol do Vasco, foi o 5-0 do Atlético Mineiro do time reserva do Vasco. Deixou bem claro que o Vasco se quer ter um goleiro reserva, o Fusato e nada é a mesma coisa, se colocar um Cone lá é melhor que o Fusato. Também tem péssimos zagueiros reservas, não dá para passar mais uma temporada com zagueiros horrorosos no banco, como Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Maurício Lemos, não dá para ter esse tipo de jogador vestindo a camisa do Vasco. As laterais, temos o Pumita, que é o lateral imediato do Paulo Henrique, com certeza a gente torce pela renovação tanto do Pumita e a continuidade do Paulo Henrique, que pode sair do Vasco, sim, existe uma grande chance do Paulo Henrique sair do Vasco em janeiro. A lateral esquerda tem um grande problema no banco, o Diniz não confia no Vitor Luiz, exceto para bater pênalti, porque ele é monstruoso batendo pênalti. Tampouco Henriquelme e Leandrinho. Esses 3 jogadores não deverão continuar no Vasco na próxima temporada. Acho muito pouco provável, mais que eles tenham contratos com o Vasco deve talvez emprestá-los a outros clubes. O Vasco vai ter que buscar um lateral esquerdo para competir com o Piton ou até mesmo ganhar titularidade ou ser o reserva imediato dele. No meio campo, cara, tem peças de péssima qualidade. Hugo Moura, Matheus Cocão, tem o Esforza que vai voltar do Juventude. Tem também ali a situação do Paulinho, que vai deixar o Vasco, mas também não jogou nada nesse ano. Tem outros jogadores fracos para armação, como o Garré e também o Matheus França. Tem outro jogador lesionado, que é o Jair, né? Que é um jogador importante, mas está lesionado. Certamente, o banco de reservas do Vasco, cara, é muito fraco mesmo. E o ataque, cara, tem o David e o Verratti só, mano. Tem o Adson que tá lesionado também, a gente não sabe em que condição ele vai voltar. Muitos jogadores que o torcedor, cara, já não tem mais condições de ver vestindo a camisa do Vasco no próximo ano. Até o Tietê, para você ter ideia, um jogador de nome, chegou aí badalado para ser titular do time do Vasco, sequer consegue aí ganhar uma titularidade com solidez, né? Perdeu a posição primeiramente para o Hugo Moura e depois perdeu para o Thiago Mendes. Hoje ele é um reserva que ninguém lembra, tá lá no Vasco. Ninguém lembra que o Tietê tá lá no Vasco, lá no banco de reservas, porque ele não tá jogando nada. E com certeza é um jogador que, na minha opinião, também tem que deixar o Vasco buscar outros jogadores. O ataque do Vasco tem que ser muito reforçado, mas muito mesmo. Bruno Moreira dando seríssimos sinais de desgaste. O Diniz não tem tanta confiança assim no David. E também não tem outros jogadores à altura do Nuno Moreira para entrar em campo. Aí o Diniz fica utilizando o Nuno Moreira desgastado, da maneira que ele está. Andrés Gomes, jogador excelente, também não tem reserva. O reserva dele hoje é o Verratti. O Ryan jogando na direita, o Verratti como centroavante. É assim que está sendo o time do Vasco, cara. O Vasco não tem tantas peças, precisa reforçar muito. A temporada vai começar em janeiro. O Vasco vai enfrentar o Mirassol, o primeiro jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, e fecha o Brasileirão contra o Vitória. 2 times pequenos que o Vasco vai encarar, tanto no primeiro jogo e no último jogo do Campeonato Brasileiro. Só que o campeonato começa em janeiro e termina em dezembro, a temporada longuíssima. Se o Vasco estiver na Libertadores, o Vasco tem que ter um elenco muito mais forte e maior, mais farto, com mais opções. O Vasco vai ter um seríssimo problema no mercado. Eu acho que o Vasco vai ter muitos problemas no mercado devido a não ter tanta grana assim, mesmo ganhando o título da Copa do Brasil, Nike e talvez um outro patrocinador master. Eu acho que mesmo assim o Vasco vai ser um time muito limitado ainda financeiramente. Pode ser que acerte uma ou outra contratação que dê liga, que ajude o Vasco de alguma forma, como foi o próprio Nuno Moreira, chegada do Cuesta, entendeu? Alguns outros reforços ali pontuais, Andrés Gomes, que já está começando a desequilibrar. Pode ser que um outro reforço dê certo, mas a diretoria do Vasco, com o Pedrinho, tem como prática errar mais do que acertar em contratações. Vamos ver que agora, com o Admar Lopes em janeiro, eu tenho uma grande expectativa nessa janela de janeiro com o Admar Lopes. Espero que ele faça um bom trabalho e traga bons reforços, principalmente se o Vasco ganhar esse título tão esperado da Copa do Brasil, que todos nós estamos confiantes que o Vasco, enfim, vai sair da fila após 14 anos e comemorar esse título. O Vasco já está quase 10 anos sem ganhar um título. O ano que vem já faz 10 anos que o nosso último título foi o Campeonato Carioca em 2016. Comente aí, o que você espera dessa final tão esperada contra o Corinthians amanhã, meu amigo? É amanhã, primeiro jogo, temos que sair vivo. O Diniz tem que mentalizar a rapaziada aí, focar que o Vasco tem um outro jogo. Não é somente nesse. Não é partir por tudo ou nada, é jogar com inteligência. Se o contra-ataque se propor para o Vasco jogar no erro do Corinthians, pode ser que a gente se sobressaia, assim como o Cruzeiro fez. O Cruzeiro jogou no erro do Corinthians e ganhou o jogo. O Vasco tem velocidade com o Ryan, com o Andrés Gomes. Pode ser 2 jogadores importantíssimos. Nuno Moreira e Coutinho não imprimem tanta velocidade assim, porque estão extremamente desgastados. Mas esses 2 jogadores têm que desequilibrar amanhã. Confio muito
tanto em Andrés Gomes e Ryan, que para mim eles serão os jogadores dessa final. E eu estou acreditando ainda que o Robert Renan vai fazer o gol do título, hein? Não sei, alguma coisa me diz que o Robert Renan vai fazer o gol do título. Não sei se é porque ele é aqui da minha cidade, aqui de Brasília. Não sei, cara, mas alguma coisa tá me trazendo ter sinais que o Robert Renan vai fazer a lei do ex e vai fazer o gol do título vascaíno aí. Bom, pessoal, agora vamos falar do mercado, como que está aí a vida do Vasco na busca por reforços e também possibilidades de contratações de jogadores que já estão no Vasco, né? Emprestado aí pelo Rennes da França ao nosso clube, o Andrés Gomes tem um contrato de obrigação de compra de 4 milhões de euros estipulado em seu contrato. Esse valor gira em torno de 25 milhões de reais por apenas 60% dos direitos econômicos do atleta, que vem claramente se destacando aí com a camisa do Vasco, se tornando um dos principais jogadores do time. O Vasco, caso ganhe a Copa do Brasil, vai ter uma grana aí para conseguir comprar ele e também o Carlos Cuesta. Não temos os valores concretos ainda do Carlos Cuesta, mas eu acredito que o Vasco dará prioridades para tentar contratar esses dois jogadores. Tem a situação do Robert Renan também, que está emprestado pelo Zenit ao Vasco. Robert Renan já é o jogador mais caro de todos eles. O Vasco, se quiser comprar, terá que desembolsar 50 milhões de reais para adquirir o Robert Renan em definitivo. Não sabemos se é do interesse do Zenit fazer um novo empréstimo ao Vasco e se o Vasco vai tentar, talvez, ali, abaixar esses valores para tentar comprar o Robert Renan também, que, na minha opinião, os três jogadores teriam que ser comprados. Só que a gente sabe que a questão financeira do Vasco pesa, né? Mesmo com o título da Copa do Brasil, o Vasco não vai utilizar os 77 milhões de reais para adquirir esses três jogadores. Longe disso. O Pedrinho é um cara cauteloso, ele vai preparar essa grana, primeiramente, para cumprir com os compromissos do Vasco na temporada, que é salários em dia, também ali não deixar nada faltar aos atletas, principalmente no CT. Ele vai fazer tudo da melhor maneira possível, o melhor para o Vasco. Se ele entender que não dá para adquirir esses três atletas, ele não vai comprar os três jogadores. O Vasco vai tentar negociar de alguma outra forma um novo empréstimo para tentar ganhar mais dinheiro no futuro, mas eu acho que o Vasco não vai comprar os três jogadores assim de cara com o dinheiro da Copa do Brasil. Talvez, se tiver algum fato novo no Vasco, o Vasco conseguir uma negociação importante, pagar parcelado, pode ser que seja interessante aí para o Vasco. E o Vasco consiga concretizar essas três negociações e os jogadores continuem no clube. Vamos torcer para que dê tudo certo. O Andrés Gomes, para mim, vem se mostrando um jogador muito importante, cara. Gosto muito desse jogador, gosto muito mesmo. Foi bastante criticado, muitas vezes, por alguns torcedores, mas eu sempre tive fé que ele poderia desequilibrar em algum momento. Ele sempre mostrou potencial para isso. Um jogador rápido, insinuante, ele é direto, cara. Ele não é um jogador que vai ficar ciscando, tem muita objetividade. Tanto aí que ele dá assistências praticamente quase todos os jogos. É um jogador muito objetivo e eu gosto muito desse atleta, cara. Espero que ele não baixe o nível, espero que ele seja mais potencializado pelo Diniz, que ele continue bem para ajudar o Vasco, quem sabe, a conquistar esse título. Como eu falei, o Vasco conseguir vencer o Corinthians passa muito pelos pés do Ryan e do próprio Andrés Gomes, que eles são as válvulas de escape do Vasco. Uma pressão, talvez, do Corinthians em Itaquera, esses dois jogadores serão o desafogo do Vasco. Porque uma final não é somente no Maracanã, é os 180 minutos. Tem um jogo em Itaquera amanhã, cara. Um jogo muito importante, onde o Vasco vai precisar muito desses atletas. Eles têm que estar bem, tá tranquilo aí para ajudar o Vasco. Tomara que dê tudo certo, que esses jogadores aí consigam agregar em alguma coisa no jogo amanhã, para que o Vasco consiga ter uma mínima vantagem que seja para o jogo de volta, né? Vamos torcer para que o Vasco consiga também concretizar a permanência do Andrés Gomes. Comenta aí se você acha que o jogador vale 25 milhões de reais, 60% apenas, né? Não é 100, não é 80, é 60% apenas. O Vasco terá que pagar para adquirir os direitos econômicos do jogador. Bom, enquanto as chegadas, tivemos a informação que o Vasco fez uma proposta oficial para contratar o meio-atacante colombiano Johan Rojas. Segundo a imprensa colombiana, jogador de 23 anos, recebeu uma proposta oficial do Vasco. O Monterrey, clube que detém os direitos do atleta, recebeu nos últimos dias essa oferta do Vasco e ele esteve emprestado ao Necaxa do México na última temporada. Um outro clube que estaria disputando com o Vasco essa contratação seria o Atlético Nacional da Colômbia, que também está no páreo para contratar esse jogador. Esse atleta parece que chama bastante a atenção da diretoria do Vasco, né? Já que no meio do ano o Vasco tentou a contratação dele. Cara, eu não sei o que vai acontecer quanto à questão de reforço, porque temos dois cenários claros. Um, lógico, o título da Copa do Brasil, jogar a fase de grupos de Libertadores. E o outro, se perder, vamos para a Sul-Americana. Não sei se será a prioridade do Vasco a Sul-Americana no ano que vem. Porque esse ano o Vasco deu prioridade à Sul-Americana e o Vasco passou vexame, né? Fez uma campanha ridícula na Sul-Americana, mesmo
dando prioridade à competição. O Vasco chegou a poupar no Brasileiro para priorizar a Sul-Americana e não conseguiu ir longe assim. É verdade, fomos eliminados pelo Independiente Del Valle, mas de maneira vexatória. Fomos humilhados lá no Equador e em São Januário o Vasco também perdeu o jogo, né? Com certeza, uma situação bem complicada que foi a Sul-Americana nesse ano. E o Vasco tem que ter total prioridade para a Libertadores. Se caso jogar, vai ter que reforçar bem o time. Como a gente falou, precisa de jogadores para praticamente todas as posições, porque precisa reforçar o banco de reservas, precisa de ter um elenco mais forte. Campeonato Brasileiro longo, Libertadores, Copa do Brasil. Pô, velho, é muita coisa. Ainda tem Campeonato Carioca, e ainda o Vasco será obrigado a utilizar time titular, porque infelizmente está no regulamento desse campeonato furado, não vale nada. Certamente ali, velho, vamos ver o que o Vasco vai fazer. Na minha opinião, esse jogador é um jogador totalmente desconhecido. Não faço ideia como joga o Johan Rojas, um jogador que ele não estava jogando em um grande clube lá no México, o Necaxa. Não é um grande clube, já foi, mas não é mais. Monterrey, sim, é um time grande, um time forte, só que emprestou o jogador para o Necaxa. Não sabemos que nível ele pode chegar aqui ao Brasil. O nível de competitividade aqui também é alto. Você vê, o time como o Cruz Azul, que é o melhor time do México, junto com a América, não foi páreo para o Flamengo. O Flamengo poderia ter amassado o Cruz Azul no Mundial. Entendeu? Teve um momento ali que conseguiu competir, mas é uma liga que ainda é mais fraca do que o Campeonato Brasileiro. E esse jogador está vindo do Necaxa. Ele não está vindo do Monterrey. Ele pertence ao Monterrey, mas não jogou no Monterrey. Entendeu? Se ele fosse bom o suficiente, ele estaria no Monterrey, o Monterrey não teria emprestado ele. Não sei se seria um bom nome, mas o Vasco fez uma proposta oficial pelo empréstimo do jogador. O fato é de que o Monterrey não gostaria de negociar com o Vasco, isso foi uma notícia passada, dias atrás, devido à fama de mal pagador do Vasco no mercado. Só que o Vasco agora paga bem, paga em dia, não tem acordos aí faltando com os jogadores, porque o Vasco, desde a chegada do Pedrinho, a ordem no Vasco é equilibrar tudo, honrar com todos os seus compromissos e não dever jogadores. Essa é a ordem no Vasco. O Vasco está com esse período de recuperação judicial justamente para amenizar, estancar a sangria do clube de anos. Vale ressaltar que o Vasco caiu anteriormente no Transferban por conta das 777 quadras, que não pagou o Manuel Capasso, o Puma Rodrigues, também o Juan Esposa e também a situação com o Léo Jardim junto ao Lille. Os problemas foram resolvidos devido à recuperação judicial. Só que essa fama do Vasco mal pagador ficou no mercado. Outro time que pensa dessa mesma forma é o Talleres lá da Argentina, onde o Vasco já tentou por diversas vezes negociar jogadores com esse clube e eles nunca quiseram vender jogadores ao Vasco devido a esse problema de mal pagador do mercado. O Vasco agora tem como provar, o Pedrinho, se quiser realmente provar para alguém que ele paga em dia, mostrar que o Vasco é um clube equilibrado, um clube saudável, o Vasco pode mostrar isso para o Monterrey. Mas isso, na minha opinião, é se humilhar demais por um jogador bem mediano que a gente nem faz ideia de como que joga, né? Vamos ver o que vai acontecer. Comenta aí o que você acha dessa situação envolvendo esse jogador, também a compra aí, quem sabe, do Andrés Gomes. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto e é nóis!